Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau e estamos de volta à realidade. Santos 0, Internacional 1. Santos perde para o Inter, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Santos fica estacionado pelo menos por hora na 10ª colocação do campeonato, com 37 pontos, faltando 8 pontos para aquela pontuação mágica que a gente tanto almeja, faltando 9 jogos para o final do campeonato. Para quem não me conhece, eu sou o Manuel, e antes de eu começar a falar mais sobre o jogo, peço aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações e, por favor, deixem um like para fortalecer o canal. Já é bem difícil vir aqui depois de uma derrota do Santos e falar alguma coisa produtiva para vocês, mas eu consegui juntar alguns argumentos para tentar tirar algo do jogo de hoje. Então, fortaleçam aí o canal com like, não custa nada e me ajuda. Tranquilo? Eu queria começar falando que o Santos foi para esse jogo com uma formação um pouco surpreendente, que me surpreendeu e surpreendeu a muitos torcedores do Santos, pelo menos pelo que eu acompanhei nas redes sociais, por se tratar de uma formação tanto ofensiva, né? E aqui eu não vou fazer juízo de valor, tá? Eu não vou falar se foi certo nem errado, porque é muito fácil ser engenheiro de obra pronta e agora que perdeu falar que foi errado. Mas quando você se propõe a fazer a entrar em campo com uma formação como essa, você está se propondo a jogar de determinada forma. E o que se viu foi que o Santos não conseguiu jogar de forma ofensiva, não conseguiu preocupar a defesa do Internacional. Eu não lembro de nenhuma defesa do goleiro do Inter. Não lembro, sinceramente. E tem uns outros poréns que eu vou abordar no decorrer da minha resenha a respeito dessa partida. O Santos foi a campo com o João Paulo no gol, Natan, Luiz Felipe, Bauerman e Lucas Pires, Camacho, Sanches e Luan, Soteldo, Ângelo e Marcos Leonardo. E a primeira coisa que... O Santos até começou bem, razoavelmente bem, assim, os primeiros 10, 15 minutos, mas a primeira coisa que saltou aos olhos foi a lentidão do nosso meio campo, né? Meio campo com Camacho, para quem gosta de falar mal do Zanocelo, que é Zanocego, Zanolento, olha aí. Dentro do elenco ele é o que a gente tem de melhor. Ele e o Fernandes, na minha opinião, sem sombra de dúvida, são infinitamente melhores, pelo menos para começar jogando, do que Sanches e Camacho. Devem ser titulares. O Sandro entrou no final do jogo e provou que definitivamente não é jogador para ser titular do Santos nesse momento. Então, com esse meio campo de extrema lentidão, o Santos teve muita dificuldade para criar e para marcar. Claro que a gente tem que levar em consideração o contexto. Tá? Perder para o Internacional no Beira-Rio é algo comum. Perder para o Internacional, que agora, nesse momento, é o vice-líder, é algo esperado, sim. Tá? E o Inter, nesse momento, acho que ele tem 4 derrotas só no Campeonato Brasileiro. 53 pontos, 14 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. E tem a segunda melhor defesa do campeonato junto com o Santos, empatado com o Santos. Ambos tomamos 26 gols apenas. Só o Palmeiras tomou menos gols do que a gente. Então, perder um jogo desse eu acho que é um resultado comum e aceitável. Claro que a nossa campanha não é boa e a gente precisa pontuar, mas perder um jogo para o Internacional no Beira-Rio eu acho algo previsível. Meu problema foi a maneira como o Santos jogou, partindo da maneira como o Santos se propôs a jogar. Pela proposta de jogo do Santos, o Santos fez uma partida assim trágica, péssima. E aí, quando você se propõe a jogar de forma ofensiva na casa do adversário, tendo o meio de campo extremamente lento, quando o Camacho toma o cartão amarelo logo no começo do jogo, logo no, sei lá, segundo, terceiro lance do jogo, isso meio que estraga muitos dos planos, isso pendura não só o jogador, mas o sistema defensivo como um todo, porque ele é o volante de marcação desse time. E aí ele amarelado logo no começo do jogo, acho que meio que obrigou o meio de campo do Santos a
a jogar com menos pegada, digamos assim, tá? E se já era um meio de campo lento, ficou um meio de campo lento e sem pegada, sem competitividade, sem intensidade. O Santos até tentou criar quando teve a bola no ataque, inclusive teve um bom ataque que terminou com um chute do Luan. Ele domina a bola de frente para o gol e chuta, mas o chute vai no meio do gol, o goleiro defende. Olha aí, lembrei de uma defesa do goleiro, mas foi uma defesa muito fácil, né? Ele não teve trabalho para fazer essa defesa. A partir desse lance, os contra-ataques do Inter e a falta de combatividade do nosso meio-campo começou a dar muita liberdade para a equipe colorada. O Santos foi presa fácil e a real é que a gente poderia ter ido para o intervalo com uma sacolada no placar, tá? O Inter teve um gol corretamente anulado, um gol de cabeça, mas foi milimétrico, um impedimento de centímetros, 1 ou 2 centímetros. Teve um pênalti corretamente anulado por conta do impedimento, além de, no mínimo, 2 boas chances de gol. Uma do Natan, que o pessoal reclamou do pênalti do Natan, que não foi, mas que a bola sobra e sobra dentro da área. O jogador ele domina a bola e chuta por cima do gol. E teve uma outra chance do Bustos, sempre com a mesma jogada. Os caras faziam jogada de fundo, cruzavam para trás, rasteiro, os nossos volantes voltavam com a vontade de uma tartaruga e a bola sobrava livre para alguém dominar e chutar. Enfim, o gol dele saiu assim. Foi exatamente assim que saiu. Jogada de fundo, cruzamento rasteiro para trás, a nossa linha tentando acompanhar o ponta, foi muito para a linha de fundo e deixou a área aberta. Nossos volantes não voltaram, o jogador dele chegou chutando colocado e fez um gol. Bonito gol, inclusive. No final do primeiro tempo, o Ângelo conseguiu fazer uma boa jogada, ele recebe a bola na ponta direita e limpa 2 jogadores e chuta forte com a perna esquerda, obrigando o goleiro deles. Agora sim, pode crer. Lembrei de uma jogada que obrigou o goleiro deles a fazer uma boa defesa. Verdade. Então teve esse lance do Ângelo. O Santos foi para o intervalo, na minha opinião, no lucro, porque 1-0 era um resultado que não era condizente com a realidade do jogo, do que o jogo havia sido até então. Felizmente para o Santos, o treinador do Internacional é um treinador extremamente conservador, sabe? E acho que pelo placar positivo e também meio assustado pela última jogada do Ângelo, que foi no finalzinho do primeiro tempo, ele decidiu voltar sem o mesmo ímpeto ofensivo para não dar chance de ser pego de surpresa por algum contra-ataque. E aí o Santos melhorou e passou a dominar o jogo. Muitas aspas aí, porque não melhorou coisíssima nenhuma, não passou a dominar coisíssima nenhuma do jogo. Foi isso que o pessoal começou a comentar no Twitter e nas redes sociais, mas contexto, gente. O Inter não quis sair para jogar no começo do segundo tempo e o Santos começou a ter a bola no campo de ataque. Só isso. Mas não criou nenhuma grande chance. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse segundo tempo. O Luan reclamando que foi substituído, não sei por quê, porque ele não jogou absolutamente nada, lento para marcar, lento para criar. Inclusive as grandes chances de gol, a grande chance de gol do segundo tempo foi aos 35 do segundo tempo, uma chance do Brian Romero, que ele recebe um passe por cima, ganha do Bauerman e chuta cara a cara com o João Paulo salva, faz mais um milagre. No mais, a gente teve algumas substituições, saiu o Camacho, entrou o Sandri, mal demais, saiu o Sanches, entrou o Ed Carlos. Eu não vou julgar o menino, porque ele tá meio que estreando no profissional e foi colocado numa bucha. Saiu o Natan e entrou o Auro, muito provavelmente por conta de cansaço. Saiu o Ângelo e entrou o Lucas Braga. Se houve alguma outra substituição, me corrijam aqui nos comentários. Mas eu também não vi o Lucas Braga fazer nada demais, ele também não teve tempo hábil. Eu achei que o Orlando não foi muito bem. Eu acho que já no primeiro tempo ele tinha que ter mudado, ter tirado o Camacho, ter tirado o Sanches, colocado o Fernandes e o Zanocelo, que ele não colocou. Teve mais alguma substituição que eu não sei qual foi. Alguma substituição que eu tô me esquecendo. Entraram Sandri, Ed Carlos, Auro, Lucas Braga e Lucas Barbosa. Eu acabei de falar que o Luan reclamou de ser substituído, esqueci a substituição dele. Lucas Barbosa, ele entrou um pouquinho melhor do que o Luan, mas assim, nada suficiente para fazer o Santos assustar o Inter.
que teve uma vitória pelo placar mínimo, uma vitória um pouco arriscada, mas o resultado arriscado, digamos assim, né? Mas um jogo absolutamente tranquilo e controlado. O Santos não jogou bem, o Santos mereceu perder. Vou fazer um jogador a jogador agora, porque eu tenho algumas críticas a fazer a alguns jogadores. O João Paulo não teve culpa nenhuma no gol. Ele foi um pouco afobado no pênalti, mas ali é uma situação na qual você não tem muito o que fazer. E ainda ele salvou o segundo gol do Inter. Natan, temos um lateral direito. Tá? Ainda é uma amostra muito pequena, mas pelo que ele mostrou nesses jogos que ele foi titular, ele é definitivamente uma opção melhor do que o Madison. Luiz Felipe, pois é. A gente tem uma dupla de zaga muito boa, titular, né? Michael e Bauerman formam uma ótima dupla de zaga, mas quando alguém tem que ser substituído, é um Deus nos acuda, cara, porque ele é muito fraco, cai muito o nível da nossa zaga com o Luiz Felipe. O Bauerman foi o melhor da zaga, jogou muito bem. Para mim, ele falhou nesse lance do Brian Romero, que quase gera o segundo gol do Inter, mas nos demais lances, no geral, ele salvou o Santos de algumas situações. O Lucas Pires foi muito mal, cara. O Lucas Pires foi muito mal e o Felipe Jonathan tem que ser titular desse time. Ele foi muito mal. Eu vi muita gente reclamando da partida do Soteldo, mas caramba, o Lucas Pires roubava a ponta do Soteldo em alguns lances. Ele atropelava o Soteldo e ia para a ponta. E o Soteldo que se virasse tendo que cobrir o Lucas Pires. O Soteldo ele precisa de espaço para jogar. E quando você tem um lateral que se lança mais à ponta do que o próprio ponta, fica complicado. Então, eu compreendo a má partida do Soteldo, porque ele foi atrapalhado pelo Lucas Pires. Fez uma péssima partida do Lucas Pires. Ele insistentemente tenta fazer algumas jogadas individuais no campo de defesa, isso é irritante. Teve uma que ele perdeu a bola, mas acabou, não sei se acabou fazendo falta ou se acabou sofrendo a falta, mas ia dar um contra-ataque assim, gigantesco para o Inter. Má partida do Lucas Pires. Camacho, o meio campo como um todo foi horroroso, foi péssimo, muito lento, mas, me julguem, o Camacho foi o melhor dos três. O Camacho jogou melhor do que o Sanches e melhor do que o Luan. O Sanches fez uma partida tenebrosa, do começo ao fim, desde o começo do jogo até a sua substituição, assim como o Luan. Lento demais, lento demais. Talvez seja o caso dele ser utilizado só como atacante, porque, cara, o ataque do Santos perde muito tempo quando esse cara tem a bola no pé, porque é uma lentidão para se locomover, para se mexer, enfim. O Ângelo foi o nosso melhor jogador de ataque, isso não quer dizer que ele tenha jogado bem, pelo contrário, mais uma vez ele me passou a impressão de demorar muito a tomar decisão, carrega muito a bola. Ele tem que melhorar a tomada de decisão dele e soltar mais a bola, soltar a bola mais rápido. E às vezes parece que ele só procura o Marcos Leonardo, saca? Mas fora isso, ele mostra que ele tem uma habilidade, um talento acima da média. Ele é um grande driblador. Eu gostei muito da jogada que ele chutou pro gol. Tomara que ele faça mais isso, sabe? Mas, assim, não foi uma grande partida dele, foi uma partida ok, mas o suficiente para ser o melhor jogador do nosso ataque. Soteldo não foi bem, muito por conta do Lucas Pires. Ele não conseguiu se encontrar em campo, não teve espaço. E o Marcos Leonardo foi muito mal. Quando ele teve a bola, ele perdeu. Quando ele teve a bola, ele não conseguiu tomar a decisão correta. Não procurou ninguém para tabelar, não ajudou na marcação. Foi uma partida muito ruim do Marcos Leonardo. Dos que entraram, Lucas Barbosa foi o que entrou melhor. Sandri, péssimo. Eu vi ele em 3 lances só e ele fez 3 faltas. O Ed Carlos eu também não vi muito. O Auro provavelmente entrou porque o Natan estava cansado. E o Lucas Braga entrou, também não vi nada demais dele. Orlando Ribeiro. Eu não vou aqui ser o engenheiro de obra pronta e falar que ele escalou mal o time. Mas, assim, eu não vou falar que ele entrou com a proposta errada para o time, mas eu posso criticar a escalação dele. Ele entrou com o meio campo muito lento. Você bota o Rodrigo Fernandes à disposição para quê? Se não é nem para utilizar ele. Saca? Tudo bem que ele tá voltando de várias semanas, mas para que botar o cara no banco? E quando você vê que o seu meio campo tá sem intensidade, sem força de marcação e com o Camacho amarelado, cara, por que não botar o Fernandes? Fica a crítica aqui pro Orlando. Eu botaria o Zanocelo também.
Na verdade, o meu meio de campo seria Fernandes, Zanocelo e Bruninho. Claro, o Bruninho não vem sendo relacionado todos esses jogos por algum motivo. E não é só o Orlando. O Lisca, o Bustos também, o Carille. Então, nos treinos, ele não deve mostrar qualidade ou intensidade suficiente. Mas, pelo que eu vi em campo, esse seria o meu meio de campo titular. O que mais que eu posso falar a respeito do Orlando? As substituições dele não surtiram muito efeito, porque ele meio que trocou 6 por meia dúzia, né? Ele trocou o meia por um meia, o Luan pelo Lucas Barbosa, trocou o Camacho pelo Sandro, volante por volante, Sanches por Ed Carlos, Natan por Auro, Ângelo por Lucas Braga. Não tentou modificar a forma do Santos jogar. E estava evidente que a forma do Santos jogar não estava surtindo efeito. Então, infelizmente, eu acho que o Orlando Ribeiro, dessa vez, ele foi mal. Mas nada de se apedrejar. Novamente, é uma derrota que eu considero previsível pelo adversário que a gente teve. E é seguir em frente. O próximo jogo do Santos agora é na Vila Belmiro, né? O Santos, eu acho que tem uma sequência de 2 jogos na Vila. O Santos pega o Atlético Mineiro e o Juventude na Vila. O jogo contra o Atlético é duro. Mas se a gente ganhar esses 2 jogos, a gente já vai para 43 pontos. Então, a gente se dedicar bastante aí e jogar tudo nesse jogo já para afastar esse fantasma do rebaixamento, que é a minha grande preocupação para esse ano. No mais, é isso. Comentem aí o que vocês acharam. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo. Muito importante para fortalecer o canal. E aguardem os próximos vídeos. Pra cima deles.